Seja muito bem-vindo ao podcast Talento, Gente e Gestão, com o nosso amigo Edson Ferreira e eu, Gleidson Silva. Ó, podcast Talento, Gente e Gestão é o podcast da M2C Learning. Toda semana a gente libera dois para você. É um na segunda-feira ao vivo, 7h15, e o outro na quinta-feira, exclusivamente lá no YouTube. Edson Ferreira, fala comigo, Edson. Bom Bom dia. dia, senhor Gleidson. Bom Estamos dia. gravando aqui de manhã. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir ou ouvir depois. Lembrando que eu esqueço sempre de falar, quem quiser acompanhar também no Spotify, estarão os dois lá da segunda e da quinta-feira. E aí pode assistir ou ouvir somente o áudio que está lá também. E vamos que vamos hoje com o tema como todos na equipe podem alcançar o melhor desempenho. Nossa, alcançar o melhor desempenho. Observe que o Edson pôs a ênfase de o melhor desempenho. Agora, alcançar o melhor desempenho. Quando a gente fala de alcançar o melhor desempenho, eu preciso, até mesmo para me seguir o raciocínio, entender, ô Edson, o melhor desempenho em relação ao quê? Por exemplo, nesse podcast aqui, se o camarada ouvir, então vamos pegar ali o empresário, o gestor, está nos ouvindo aqui ou assistindo o podcast. Você pensa assim, rapaz, o meu negócio é esporte. Então significa que para o meu colaborador, aqui dentro da equipe, alcançar o melhor desempenho e tornar-se o Neymar na empresa, é só eu fazer isso que esses dois doidão vão falar ali que vai dar tudo certo? 99%. É só fazer e usar aquela linda ferramenta que nós falamos em um podcast anterior chamado PDCA. Garoto. Quem tiver curiosidade, procura aí o podcast aí atrás que nós falamos do PDCA, nós encaixamos o PDCA em dado momento. Sim. Por quê, Gleidson? Vamos começar por aqui então. O melhor desempenho ele é alcançado através de um ciclo de melhoria contínua. E aí, para usar, enquanto você falava, eu fui lembrando, para usar o nosso exemplo, recentemente nós gravamos um podcast de quase 1 hora e perdemos ele. E vamos ter que correr atrás para conseguir fazê-lo de uma forma melhor, aproveitar o que dá para aproveitar, para a gente ter um desempenho legal com o conteúdo que produzimos. O que eu quero dizer com isso? Em hipótese alguma, eu encaro o desempenho ou o melhor desempenho sem que haja erro no meio. Não estou falando de perfeição. Eu estou falando de alcançar o melhor desempenho. O melhor desempenho, no meio desse caminho, no meio dessa caminhada, erros ocorrerão. E o melhor desempenho será alcançado a partir do aprendizado que eu tenho com esses erros, para que eu não repita esses erros. Então, outros... vou até parar um pouquinho, porque passou um carro. Fez o barulho do carro. É para mostrar que nós estamos gravando aqui 100% na vida real. Exato. Então, errar vai me trazer aprendizado. Se eu encarar assim, eu construo algo melhor depois de um erro. O que eu não posso é errar o mesmo erro constantemente sem aprender com isso. E aí eu chego, sim, no melhor desempenho, e esse melhor desempenho será renovado, renovado e renovado, e um novo melhor desempenho será alcançado. Maravilha. Empresário e gestor, por que eu gosto de dar essas ênfases? Porque aí você vai ficando presente para o que está acontecendo aqui em tempo real. Olha só, o melhor desempenho. PDCA. O Edson já deu aqui algumas pistas, cara, que se você não prestar atenção, ela escorre do seu dedo. Talvez se você parar esse podcast aqui agora e só começar a aplicar isso que o Edson já falou aqui nos primeiros minutos, você já começa a direcionar a sua equipe para o melhor desempenho. Olha o que ele falou, ó. PDCA, que é uma ferramenta de planejamento, uma ferramenta de acompanhamento de projetos, uma ferramenta de você checar o progresso. O Edson falou de aprender com o erro e não cometer o mesmo, né? Não repetir, né? Evitar repetir o mesmo erro. Não tem nem 5 minutos de podcast. Olha as pérolas
que a gente já tem aqui nas mãos. O Edson falou que não significa, quando você está buscando aí o melhor desempenho, que não vai tropeçar, que não vai ter falhas. O negócio é o que, que a gente aprende com essas falhas e corrige a rota. Quando o Edson falou que a gente perdeu o podcast de quase uma hora e eu não ri, não foi de nervosismo, eu ri de uma felicidade imensa, porque assim, essa falha eu já não vou cometer mais. Nós não vamos. E eu ri também porque eu lembrei, ô Edson, essa eu tenho que compartilhar com o empresário e com o gestor. Eu lembrei do Elon Musk, aquela cena que a equipe dele, quando explode o foguete, lá os primeiros foguetes, a equipe levanta, fica de pé e aplaude. Eu falei, esse pessoal é doido. Por que, que estão aplaudindo? É óbvio. Né? Eles estão aplaudindo onde muitas vezes iam chorar. Eles aplaudiram um foguete explodir porque eles já tinham dados agora suficientes para fazer um outro melhor. Eles não iam gastar a quantidade de tempo, nem a quantidade de dinheiro que eles gastaram para fazer o primeiro. Agora eles já sabem, inclusive, como é que eles vão economizar recursos. Entende? Então parece loucura aplaudir porque um foguete explodiu na hora do lançamento, mas não. Eu tenho os dados suficientes. E aí eu te pergunto, empresário e gestor, você tem os dados suficientes já para que a sua equipe alcance o melhor desempenho? Se você começar a olhar para dentro da sua empresa agora, você tem um histórico talvez até assim na sua cabeça, o que, que eu posso recomendar? Baixe esse histórico da sua cabeça, faça o download desse histórico, põe esse histórico no papel, põe isso no Excel, põe no computador em algum lugar, coloca no Trello. Se você não sabe o que é Trello, aprofunda mais aqui na Epsilane, conversa mais com Edson, comigo, que a gente vai aprofundar com você o que é Trello. A gente não vai falar disso agora. Intencionalmente, eu vou abrir esse loop na sua cabeça, que você vai ficar pensando, não, rapaz, falaram no tal de Trello lá, o que é esse tal de Trello? Falaram no tal de PDCA, o que é isso? Eu estou falando isso aqui de forma intencional, para você saber que tem recurso, tem ferramenta, e que se você utilizar da forma correta, você vai ter um negócio que eu sei que você reclama direto que você não tem, que é tempo. Então, faz o download, baixa essas informações que você já tem aí, de erros, faz uma lista, eu tenho certeza que você vai encher uma folha de papel A4, você vai encher uma folha dessa aqui, ó, de um monte de experiência que foram erros cometidos de uma forma individual ou coletiva, inclusive os seus, como empresário, como gestor, que quando você faz o download disso, primeiro que você começa a olhar para a falha não como um bloqueio, mas agora sim, o que nós aprendemos com isso? Segundo, você já começa a tirar de dentro da sua empresa desse histórico que você já tem, desse portfólio de dados que você já tem, que às vezes estão soltos na sua cabeça, consumindo energia, você vai tirar dali quais são aqueles erros, aquelas falhas durante o processo de desenvolvimento que foram os mais comuns ou ainda são os mais comuns, e aí você começa a dar atenção para eles com um olhar mais agora voltado para identificar que o melhor desempenho, esse caminho para você obter o melhor desempenho, para sua equipe obter o melhor desempenho, e ataca essa falha, e ataca esse problema. Ô Gleidson, você abriu demais o leque. Então, fecha ele um pouquinho, afunila um pouco, seja um pouco mais específico. Vamos lá. Se durante o mês ou durante esse semestre desse ano aqui, né, o primeiro semestre que já foi embora, a gente já entrou no segundo semestre, você não prestou atenção nisso ainda. Digamos que você tiver uma recorrência de falha em alguns dos processos dentro da empresa. Gleison, o que é o processo? O processo é como é que você faz as coisas aí dentro. Então vamos supor que teve uma recorrência de algum tipo de falha no processo de compra. Comprou mal, comprou errado, processo de venda, processo de recrutar e selecionar as pessoas, no processo de treiná-las, no processo de atendimento, no processo de pós-atendimento, no processo de qualidade e excelência da experiência do cliente, no processo de dar um retorno para as pessoas dentro da equipe, né, dar o feedback, no processo de tomar decisão, resolver problema. Vou parar por aí, ó, você tem 9. E se teve uma recorrência nisso, como é que você vai extrair disso que a princípio é um problema o
melhor desempenho? É sistematizando. Show de bola. O Gleidson, aí eu vou acrescentar uma outra variável que eu lembrei aqui, que vem da minha prática, ou seja, aconteceu comigo. O erro, muitas vezes, ele é encarado como um problema. E eu acho que o erro só é um problema quando ele é recorrente, o mesmo erro. Quando é um novo erro, nós estamos no processo de aprendizado. Se eu não cometo aquele mesmo erro e estou desenvolvendo novos projetos, novas possibilidades, outros erros acontecerão e eu vou aprendendo com ele dali para frente. Então, não encaro esse tipo de erro como um problema. Agora, eu encaro como um problema quando você percebe que alguém na sua equipe não está executando o que precisa executar, porque ela não tem nem a chance de errar. Se ela não tem a chance de errar, não tem a chance de aprender. Se ela não tem a chance de aprender e não vai executar, então ela não vai chegar nesse melhor desempenho, em hipótese alguma. E isso acontece muitas vezes quando você espera que alguém faça algo e esse alguém não faça. Essa pessoa, ou ela simplesmente ignora, ou ela tem N desculpas ou justificativas para não fazer, ou ela vai protelando aquilo ali para não entregar e vai deixando. E muitas vezes você vai perceber, como eu percebi com a colaboradora que trabalhou comigo, que é insegurança, que muitas vezes aquela pessoa não está executando. Pode ser porque ela não tem a competência para isso, e aí é minha responsabilidade ajudá-la na competência, ajudá-la a desenvolver, mas pode ser que a insegurança é o medo de errar, porque todos nós temos. A grande questão está em enfrentar esse medo e fazer. Só que quando é com a gente já sabe, a gente vai lá e faz. Mas quando é alguém ainda inexperiente corporativamente, pode ser que essa pessoa ainda tenha medo de executar e ela fica cheia de dúvida, pergunta demais, acaba protelando demais, dá um jeito de enrolar para não fazer. Então está na hora de fazer assim, sentar com essa pessoa, se for esse o caso, foi o que eu fiz, esclarecer isso, que a consciência ajuda muito no aprendizado. Então foi o caso em que eu cheguei e falei, olha, fulano, eu percebo que o que está acontecendo é que você está muito inseguro em fazer. Eu sei que você sabe fazer. Eu tenho certeza que você sabe fazer. Você está muito insegura para fazer isso. Você está com medo de errar. E vou te dizer uma coisa: quanto mais medo de errar você tem, mais erro você comete. Porque o não fazer é o pior deles. Então, eu espero de você que você vá lá e faça, e se tiver errado, eu vou te ajudar a corrigir. Olha só que interessante. Uhum. A partir dessa conversa, adivinha o que aconteceu? Desbloqueou. Começou a executar. Ah, Edson, então começou a executar e não errou mais? Muito pelo contrário. Começou a executar e errou. E foi aprendendo, e foi executando, e foi aprendendo. E eu fiz o que eu falei, eu vou te ajudar. Errou, não consegue corrigir, traz para mim que eu vou te ajudar no erro. E vamos aprender junto com isso. Então, muitas vezes, a gente também está preocupado, a gente quer que a pessoa execute, mas não para olhar se aquela pessoa tem um nível X de insegurança para que a gente possa dar o apoio. Porque a insegurança, geralmente, ela vem do quê? Poxa, se eu entregar isso, se eu fizer isso aqui e der erro, e meu chefe, né, como dizem, vai me chamar a atenção. Exato. Então, eu vou tirar logo isso aqui da frente e vou dizer o seguinte, eu não vou te chamar a atenção. Eu vou te ajudar a corrigir. Pronto, seu problema é esse, está resolvido. E aí a gente consegue dar um passo além, que aí sim os erros começam a aparecer. Então, veja bem, não é que eu não quero que erre. Essa ação leva a fazer com que a pessoa erre. Porque o erro vai levar à construção, vai levar ao aprendizado. Então, o que eu fiz foi, vamos errar. Vamos errar. Okay, isso aqui é simples, logicamente, que no lançamento do foguete do Elon Musk, eu não vou virar e falar assim, ok, vamos errar, vamos explodir lá o foguete. Não é isso. Não. Eu estou falando de níveis e níveis, né? Exato. Cada vez que eu delego com a perspectiva do erro no nível aceitável. Ou então eu dedico mais tempo no treinamento e na simulação. Sim. A partir daí eu consigo que a pessoa dê um passo. E adivinha, se ela deu um passo, ela parou de ter dúvida, ela conseguiu autoconfiança, ela mesma agora resolve a maioria dos erros que vinham para mim, dos problemas ou das dúvidas. Adivinha o que eu consegui com isso, Gleidson? Você falou essa palavra um pouco antes aí. Tempo. Exato. Porque agora eu não tenho mais que lidar com tudo isso, só tenho que lidar a hora que não dá para a pessoa resolver. Sim. Então, se eu não tenho tempo, o que eu tenho que fazer é arrumar tempo para organizar essas tarefas para que a pessoa execute, para que o tempo esteja disponível para mim. Exato. Ô Edson, e é muito forte isso,
às vezes o empresário, o gestor, que não está acostumado a lidar com isso, a questão do o melhor desempenho, né? Como a equipe adquire esse, eu até diria, como ela constrói esse o melhor desempenho, às vezes a pessoa pode pensar assim, tá, mas o que que vem a ser então esse o melhor desempenho? Como é que eu vou medir isso? O melhor desempenho em relação ao quê? Em relação àquilo que a pessoa já faz ou que ela tem que fazer. Então, para não ficar solto, o que que é importante? É importante definir, e aí quando você falou de níveis, me fez pensar nisso, qual que é o nível que se a pessoa chegar em desempenho, vai me revelar que ela teve o melhor desempenho naquilo. Ah, Gleidson, então vamos lá, dá um exemplo para mim aí sobre isso. Vamos supor que você, empresário e gestor, designou para um colaborador ou para uma equipe atividades num novo projeto. E esse novo projeto, ele envolve reorganizar, fazer uma reengenharia na área de vendas da sua empresa. Então, nessa reengenharia, como por exemplo, vocês vão dar uma olhada para a área do marketing e se o marketing está fazendo o papel dele e se não está, como que ele vai passar a fazer? Que é essa parte da atração mesmo, né? Atrair ali novos clientes potenciais, para que depois uma outra parte da equipe, aquela equipe que trabalha ali aquecendo, né, os novos clientes potenciais entrem em ação, para depois uma equipe ou uma pessoa de fechamento fechar. Então vamos supor que você vai fazer essa reengenharia, e aí na hora que você senta com a equipe, você percebe que o desempenho do marketing hoje, numa escala de 1 a 10, desempenho para fazer aquilo que é o papel dele é 2. E talvez é 2 porque nem existe um setor de marketing estruturado ainda. Existe, de repente, uma pessoa que recebeu o nome de responsável pelo setor de marketing, mas que na realidade é um design gráfico que faz o papel de social media e que faz o papel de criar roteiros ali para as mídias sociais. Então, assim, é uma pessoa que faz tudo. Não estou julgando se está certo ou se está errado. Só que venhamos e convenhamos. Não tem como cobrar um desempenho excelente, né? Cobrar o desempenho desse profissional em todas essas áreas que estão inseridas no marketing, mas que não é apenas uma responsável pelo marketing. Não tem como cobrar um desempenho excelente desse profissional. E, inclusive, não tem como cobrar um desempenho dele excelente do ponto de vista de resultados em todos esses aspectos. Sobretudo se ele não tivesse sido treinado para isso. Tiver jogado ele para o avanço, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa é compreender qual que é o desempenho que nós já temos na área A, B ou C. Na área alvo, nós temos desempenho nível 2, nível 1. Tá, então vamos aprofundar um pouco mais. Por que que a gente tem esse desempenho? Nós entregamos aqui a infraestrutura mínima necessária para a pessoa ela ter o desempenho, para ela performar nessa área? É uma resposta importante. Segundo, qual que é o padrão mínimo de desempenho para que isso seja executado e seja executado de uma forma aceitável? Então, ó, vimos se tem a estrutura, estabelecemos um padrão mínimo. Então, aqui é a base, daqui para frente. Qual é o nível de desempenho que se a pessoa tiver, e aí você pode medir isso, no caso do marketing que a gente está falando, se o desempenho for ser medido a partir do número de novos seguidores, do número de novos clientes prospectados, né, novos clientes potenciais, do número de engajamento, você vai pegar a métrica que você vai usar como parâmetro para transformar o desempenho em número. Então, se hoje você tem um resultado lá, 1x, e o parâmetro mínimo necessário para falar que teve um desempenho básico é 3x,
Então, se o colaborador alcançou 3x, opa, já subiu aqui o desempenho. Eu já estou chegando nos níveis do desempenho. E quando é que eu vou encarar como o desempenho está sendo um desempenho excelente ou um desempenho ótimo? Quando os níveis de indicador que chegar no 7 para frente, do 8 para frente, do 9, no índice 10. Então é olhar para aquilo que precisa ser feito, entender a realidade, quais são os resultados que está tendo na realidade, projetar um resultado mínimo aceitável e, a partir do mínimo aceitável, outros graus aí, outros níveis de resultado. Se você não faz isso, fica solto. E aí vai muito pela intuição, vai muito pela percepção. E quando a gente deixa apenas pela percepção, nós estamos gerando um problema. E eu digo isso porque imagina que você, empresário e gestor, já é uma pessoa alta performance, já é uma pessoa que tem o desempenho em algumas áreas. Talvez, se for deixar pela sua percepção, você vai olhar e falar assim: esse pessoal da empresa tudo é fraco, porque eles não fazem igual eu faço, rapaz. Quem desenvolve esse trem aqui sou eu, quem desembola isso aqui, ainda usa aquela expressão, né? Quem desembola isso aqui mesmo sou eu, quem resolve sou eu. Não tem nem como contar com esse pessoal, não. Eles não dão conta de fazer do jeito que eu faço. Aí corre o risco de tolir, de inibir a equipe de se desenvolver por um comportamento, às vezes até inconsciente, e que é encarado pelo outro como uma arrogância. Eu não vou mexer não, porque o Gleidson acha que ele sabe tudo, então deixa ele resolver esse trem pra lá. Deixa eu ficar só com o básico aqui, só com arroz com feijão. E aí a empresa perde a oportunidade de experimentar, além do arroz com feijão, uma picanha, um caviar para quem gosta, e por aí vai. É Então, isso aí. observa isso, né? Estabeleça níveis de desempenho a partir da realidade, porque aí você não vai pelo que você acha. Ô, Gleidson, o desempenho esperado, ele é um acordo feito. Você falou de objetivo. O objetivo ele é um acordo feito nesse caso. Então, todo bom desempenho precisa de um objetivo. Olha que interessante. A palavra empenho, ela quer dizer o quê? Empenho, eu preciso aqui, sei lá, de X mil reais e eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer algumas coisas, tenho que pagar uma conta, não sei o quê. Eu pego um bem meu e empenho esse bem em algum lugar, né? Antigamente tinha muito isso, né? Eu empenho ele, pego esse dinheiro e fiz um acordo com o cara. Quando eu tiver esse dinheiro de volta, eu volto aqui e desempenho o meu bem. Eu Exato. empenhei o meu bem, eu vou desempenhar o meu bem, ou seja, eu vou pegar de volta. Então foi um acordo que eu fiz ali sobre um objetivo específico. Quando eu voltar, eu pago tanto e desempenho o meu bem. O que é o desempenho que a gente fala aqui para ter o melhor desempenho? Primeiro, tem que ter um empenho. Eu tenho que empenhar a minha palavra de que eu vou entregar algo. No momento em que a palavra era muito importante, né? Na famosa resolvia tudo no fio de bigode, eu empenho a minha palavra de que te entrego um resultado X. Então, meu amigo, por honra, eu só desempenho a minha palavra quando o resultado estiver entregue. Então, entregar um desempenho nada mais é do que cumprir um acordo. A partir do momento que eu te entregar aqui o nosso acordo, a minha palavra tá desempenhada. Te entreguei o desempenho. A gente usa isso no meio corporativo, no desenvolvimento de pessoas, mas, na verdade, eu fiz um acordo com você, vou te entregar isso aqui, ok? Ok. Palavra empenhada. Agora eu vou batalhar, meu amigo. Na hora que tiver ok, tá aqui, Deixa eu retirar minha palavra agora, meu amigo. Precisamos de um novo acordo, um novo empenho, para que eu te entregue um novo resultado, para que eu desempenhe a minha palavra de novo. Então, o melhor desempenho que as pessoas precisam ter dentro da empresa, ela está ligada a acordo feito. Então, vem de encontro ao encontro do que você disse, que eu tenho que ter um objetivo. Esse objetivo é a palavra empenhada. Meu jovem, olha aqui o que eu preciso que você entregue nesse momento. Vamos fechar um acordo aqui? Vamos empenhar a nossa palavra? Você me dá, eu te dou, eu empenho minha palavra aqui,
em prol de te ajudar a chegar nisso. E você empenha a sua palavra da dedicação e aprendizado para chegar, para que nós dois tenhamos um desempenho bom, para que nós dois desempenhemos a nossa palavra. Quando esse acordo for cumprido, vamos agora fazer um novo acordo? Vamos empenhar a nossa palavra em prol de um novo resultado, para que a gente corra atrás e desempenhe a nossa palavra de novo? Então, assim, eu vou alcançando o melhor desempenho. O melhor desempenho que seu colaborador pode ter, que a sua equipe pode ter, é cumprir a palavra dele. O melhor desempenho que você, como gestor, como líder, pode ter é cumprir a sua palavra. Então, o desempenho está o tempo todo ligado a objetivo, ligado ao que se pode entregar. E se a gente segue nesse caminho, cuidando na caminhada das variáveis necessárias, como o erro, como o medo, a insegurança, a cooperação, a gente vai o tempo todo alcançando o melhor desempenho. Vou o tempo todo resgatando a minha honra de ter empenhado a minha palavra ali e vou construindo novos desempenhos novos objetivos para que eu continue desempenhando muito bem. Interessante, Edson, é que a cada desempenho há um aumento, há um ganho além daquilo que se esperava em termos de objetivo. Perfeito. Ô Gleice, mas como assim há um ganho além daquilo que se esperava? Ganho de autoconfiança, ganho de resiliência, resistência, capacidade de trabalhar em equipe, porque se você quer alguma coisa grande, você não vai conseguir sozinho. Autoconfiança. Autoconfiança, bem lembrado. Então, vão ter ganhos adicionais e que até mesmo para esse próximo empenho, isso já vai gerar um impacto positivo. E aí eu fico pensando assim, às vezes, a pessoa que está nos ouvindo aqui agora, nesse podcast Talento, Gente e Gestão, onde a gente está falando sobre isso, sobre como a equipe pode alcançar o melhor desempenho, às vezes quem está nos ouvindo é um colaborador. O pessoal vai perguntar assim, Gleidson, Edson, eu sou um funcionário, rapaz, da empresa. Não estou aqui para falar mal da empresa, sou um funcionário da empresa. Só que acontece que a empresa onde eu trabalho, ela não tem uma visão muito voltada para esse trem, não. O pessoal não leva muito isso em consideração, ou às vezes até comenta assim, vez ou outra, mas eu vejo que comenta a boca para fora, porque não há um movimento, não acontece nada, nada de concreto. A empresa ela está muito assim tradicional, fala-se muito, mas no final das contas a gente só faz o do dia a dia mesmo ali, faz só para garantir, faz arroz com feijão. Sinto até que está um pouco estagnada. Só que como eu gosto dessa área que eu atuo, eu gosto de trabalhar na empresa, apesar disso, como é que eu faço, cara, para mim até ajudar a empresa a pensar um pouco mais sobre isso, a fazer algo em relação a isso, mas sem parecer que eu sou arrogante, sem parecer que eu estou querendo mandar no patrão, sem eu bater de frente com o gerente, que, por exemplo, até eu vejo que para o gerente tomar a iniciativa de fazer isso, ele vai estar arrumando ali um trabalho para ele. E a gente sabe que nem todo gerente quer esse tipo de responsabilidade. Ele quer cumprir com o papel dele, ter o salário dele no final do mês e tchau. E se eu falo isso com o patrão, pode parecer que para o gerente eu estou passando na frente dele. Então fica aquele negócio, o gerente não faz porque vai dar trabalho. O patrão não faz porque ele tem uma visão até assim um pouco mais conservadora, e não que a visão conservadora esteja errada, mas eu como funcionário já estou vendo que se mantiver do jeitinho que está, ou os nossos dias estão contados, ou a gente vai ter um esforço muito grande para conseguir virar a empresa, para conseguir avançar, sendo que se nós começarmos pequeno, mas começarmos a fazer alguma coisa a respeito dessa busca por o desempenho de todo mundo, a gente vai viver até de uma forma mais suave, o ambiente de trabalho vai ficar melhor. Como é que eu faço como funcionário? Será que se, por exemplo, eu ficar caladinho, mas eu pegar isso que eu estou aprendendo aqui nesse podcast, e aí eu ir lá dentro do meu setor, onde eu tenho autonomia, nos níveis de autonomia que eu tenho,
e eu, por minha iniciativa, calado, eu começar a fazer algo para melhorar o meu desempenho e eu buscar o desempenho e aplicar isso. E depois de aplicado, eu pego e sento com o gerente, mostro isso para ele e convido ele a levar para o patrão, até incorporando o gerente do negócio, como se a ideia fosse dele. Será que é uma maneira estratégica de eu começar a implantar isso lá? Será que depois que eles perceberem que eu caladinho, eu fui lá e fiz, será que não vai gerar neles uma visão assim, ó, mas se o Gleidson, aquele bobinho lá, caladinho, ele conseguiu fazer esse trem, opa, então os outros também conseguem, vão fazer isso. Será que esse é o caminho? Eu vou inverter a sua pergunta, se você me permite. Aliás, não vou inverter a sua pergunta. Eu vou entrar com outro ponto de vista antes de chegar nisso aí. Vamos lá. Se você está falando desse empresário, vamos falar do dono da empresa, que talvez tenha essas barreiras aí, esse funcionário está pensando, pô, será que eu levo para o dono? Será que eu levo para o gestor? Como é que eu faço? Se você é esse empresário que está com a empresa nesse molde de ter essa dificuldade, o que eu tenho para dizer é que você, empresário, vai perder constantemente os melhores funcionários. São esses que querem executar. Então, há de se mudar esse conceito dentro da empresa para que as pessoas possam dar ideias, possam sugerir inovações dentro do negócio. E aí, eu vou trazer duas questões aqui importantes. Eu vou chegar na sua resposta, tá? Eu comecei lá da liderança para falar. Show de bola. Vou sugerir duas questões. Primeiro, você precisa de uma metodologia de avaliação de desempenho que seja transparente e que não fique só na cabeça do gestor da área. Não é só aquele cara que olha e fala, esse é bom, esse não é bom. Você precisa de métricas claras para que você possa entrar lá no software e ver os números que aquilo apresenta em relação ao desempenho das pessoas. E aí que a M2C atua. Estou falando isso não é à toa, que a M2C atua nesse meio de padronizar, organizar e aplicar a metodologia de desenvolvimento de pessoas de forma transparente para todos os níveis. Ponto. Mas para começar agora, o que eu preciso fazer como empresário é estar mais perto dessa operação, com pelo menos reuniões, para que as pessoas possam sugerir ideias dentro de uma reunião que não fere a hierarquia da empresa, porque é o empresário que está pedindo aquele rapaz lá ou aquela moça que apresente uma ideia de melhoria. Então, ele não está passando por cima do gestor. Então, eu elimino esse gargalo quando a gente tem aquele gestor de área que atrapalha a equipe a crescer. Tá? Então, trago e falo, gente, eu quero ideias. O que vocês têm de ideias? A partir do momento que surgiu uma ideia, opa, vamos lá. Quero executar isso aqui, vamos acompanhar de perto. Para que eu consiga perceber o quanto um gestor está impedindo o crescimento da equipe. Do ponto de vista agora da sua pergunta, mas eu não poderia deixar de falar isso aqui, porque senão o empresário perde muita gente boa. Exato. Do seu ponto de vista, cara, vai lá no que de vez em quando eu trago aqui alguns nomes, né? E gosto muito do Cortella, ainda vou trazer de novo. Uma frase que ele repete, a frase não é dele, mas é bem moldada por ele, que é faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, até que você tenha recursos melhores para fazer melhor ainda. Então, meu amigo, faça o seu trabalho muito bem visto, muito bem feito, a ponto de esse bem feito não puder ser ignorado, porque alguém vai ver que esse trabalho está sendo muito bem feito. E se ninguém vê, você está se tornando um profissional de altíssima qualidade que vai construir a sua carreira em outro lugar. Certo? Maravilha. Então, ele só tem a ganhar quando ele faz o trabalho dele muito bem feito, executa muito bem executado, aplica ali pequenas inovações que ele pode aplicar, que ele tem autonomia para construir o melhor resultado, porque alguém vai ver que aquilo ali está muito bem feito. E se ninguém vê ou não der atenção para aquilo, ele está construindo um portfólio muito grande, ele está construindo competências muito grandes para ele voar em outro lugar. Volta aqui no empresário e pergunta, você quer perder esse cara?
Você quer perder essa moça? Você quer perder essa pessoa? Se não quer, já te dei uma boa ideia aqui de como aproveitar sem deixar o gargalo da liderança atrapalhar o crescimento da equipe. Eu entendo que se o empresário não deixar o gargalo da liderança atrapalhar a equipe, ele terá muito sucesso. Então tá aí, o Edson fez Ainda bem que você trabalha com desenvolvimento de pessoas e não com imitação. Não é? O Edson deixou aí um recado muito bem dado, lembrando o grande Mário Sérgio Cortella, e muito, muito forte isso daí, viu, Edson? Se o empresário, o gestor levar a sério o que foi dito aqui e o que a gente compartilha, às vezes a gente põe um pouco de leveza, porque é o nosso natural, embora essa conquista do desempenho, né, dentro da empresa seja uma coisa séria, as chances são que realmente vocês vão colher frutos aí que às vezes sempre sonharam dentro da empresa, mas não sabiam, assim, não tinham uma direção sobre como fazer isso. E alguns, Edson, nem sabem que existe a ciência por trás, né? Existe ciência, existe tecnologia por trás. Estamos chegando nos instantes finais do nosso podcast Talento, Gente e Gestão, onde o Edson Ferreira e eu estamos falando a respeito de como a equipe alcança o melhor desempenho. Nas considerações finais, Edson, o que nós poderíamos dizer para o empresário e gestor que nos ouve e que, uma vez dito em uma palavra ou em uma frase, vai levá-los à reflexão e, quiçá, como diria o Érico Rocha, levá-los à ação? Muito simples. Reunião frequente com a equipe com a simples pergunta: o que nós podemos fazer para melhorar nossa operação hoje? Colha respostas, implemente em ação. Simples Maravilha, e funcional. maravilha. Minha consideração final: após fazer essa pergunta, haja e acompanhe. Não deixe solto. Um forte abraço. Você participou do podcast Talento, Gente e Gestão com Edson Ferreira e Gleidson Silva. Talento, Gente e Gestão é um podcast que acontece toda segunda-feira às 7h15 da manhã, ao vivo, YouTube, Instagram, e toda quinta-feira no YouTube. Nós apresentamos um conteúdo novo voltado para a gestão de talentos, gestão de pessoas, gestão do aprendizado. E a propósito, se você quer tornar a sua empresa uma fábrica de talentos, o lugar para você bater um papo, trocar uma ideia profissional a esse respeito é aqui, conosco na Epsilon. Exatamente. Fique com Deus e até a próxima.